Glória a Deus. Se tem alguém nos visitando, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, estamos no nosso culto da família. E nesse culto de família, eu vou falar um pouquinho sobre frustração. Eita. Queridos, mais coisa boa, amém? Nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. É só a gente estar conforme esses planos, amém? Lá em Salmos 37, 4 ou 5, as mulheres já sabem que esse é o versículo da minha vida. Salmos 37, diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém, queridos? Eu sempre conto aqui, mas vocês vão ouvir de novo, que quando eu era adolescente ainda, eu comecei a trabalhar no centro da cidade, eu tinha 16 anos, e eu pegava o ônibus aqui em Campo Grande, né? E quando chegava ali na Avenida Brasil, tinha um outdoor enorme. Louvado seja o Senhor por essa pessoa, por esse homem, já ouvi alguma coisa sobre ele, que botou aquele outdoor lá. Tinha um outdoor enorme que ficou muitos anos até. E eu sempre passava ali, eu era recém-nascida de novo, e estava conhecendo, saindo de Guaratiba, queridos. Saindo de Guaratiba, conhecendo aquele mundo novo, centro da cidade, zona sul, muitas propostas do inimigo. Mas eu meditava sempre, eu olhava aquele outdoor, aprendi, decorei o versículo, né? Foi um dos primeiros que eu aprendi, e eu fazia essa oração, eu falava sempre, eu passava ali, eu falava: Senhor, eu coloco o meu caminho no Senhor. E essa oração eu faço até hoje, queridos. Essa declaração eu faço até hoje. E eu sei que o que eu vivo hoje é consequência das escolhas daquela menina lá atrás, né? E o que eu vou viver amanhã é consequência do que eu escolho hoje, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas escolhas. A nossa vida, na verdade, é resultado das nossas escolhas. Agora de manhã tem poucos jovens, mas tem alguns, né? Eu li um livro uma vez, é um livro secular de uma psicóloga, psiquiatra, não sei exatamente, e ela fala que a idade decisiva, olha, os jovens que estão aqui, a idade decisiva é de 20 a 30 anos. É quando a gente toma as principais decisões da nossa vida. Mas é ou não é? Quem já passou um pouquinho dos 30 igual a mim, sabe que ali a gente toma, nessa faixa, a gente toma as principais decisões. Com quem vai casar, qual a carreira que vai seguir. Normalmente é assim, né? Então, são as decisões que impactam a nossa vida. Então, assim, profissão. Então, assim, jovens, presta atenção. Vocês estão recebendo, vocês não só hoje aqui essa palavra, mas vocês que estão no Senhor têm a oportunidade de tomar decisões assertivas. Amém? Às vezes, a gente... Eu nem digo tanto como eu falei, eu me converti nova, eu aceitei Jesus nova, com 16 anos mesmo. Então, eu não tive muito retorno para pegar, né? Glória a Deus por isso. Mas tem pessoas que, ao longo da caminhada, né, conforme mais tempo passam, né, no mundo, mais retornos precisam pegar, né? E, às vezes, ficam danos, isso é inevitável. Mas existe uma graça para todas as coisas. Amém, queridos? Entregar o nosso caminho ao Senhor não significa agora, né, que eu vou ser uma marionete, que o Senhor vai me tirar de uma situação, me colocar em outra sem nenhuma ação minha. Não é dessa forma. Amém? Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós somos guiados pelo Espírito. Na verdade, o Espírito já está dentro de nós
pronto para nos guiar. A gente só precisa ouvir a voz dele. Amém? Eu gosto de comparar assim, é como se a gente tivesse, e tem, né? Como se tivesse, não. A gente tem um GPS dentro de nós. E esse GPS nunca erra, porque o GPS natural, a gente sabe que a gente não pode seguir plenamente, confiar plenamente naquele GPS, que, de repente, ele pode te dar um caminho mais curto, mas que te joga numa favela, numa comunidade, não é assim? Mas o Espírito Santo, não, ele nunca erra. E aí a gente vai seguindo a nossa vida e aquele GPS vai nos dando as direções. Só que, às vezes, até no GPS comum, quando ele está certinho, a gente desobedece, né? A gente se distrai, ou a gente resolve, não, ele está mandando ir por aqui, mas eu conheço muito bem esse caminho, é melhor ir por ali, não é assim? E aí, quando o GPS fica ali gritando, pegue o retorno na próxima esquerda. Ele fica gritando, mas a gente vai desobedecendo e vai. Não é assim? Então, mas o Espírito Santo ele não erra nunca. Mas, às vezes, o Espírito Santo está ali, gritando dentro de nós, pega o retorno, pega o retorno. E a gente, eu conheço muito bem, isso aqui eu já sei fazer, isso aqui eu já fiz muitas vezes, eu sei qual vai ser o resultado, confiando no próprio braço. É ou não é, gente? E acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo, acontece com crente também. O Espírito Santo está ali gritando, e, às vezes, a gente, não, mas acho que isso é coisa da minha cabeça. Não, tem tudo para dar certo, tem tudo para dar certo. Principalmente, queridos, nós estamos falando aqui de família, e se tem algo que o Senhor quer nos guiar é em relação à nossa família. E se tem algo que nós precisamos ser guiados é em relação à nossa família. E, às vezes, nos relacionamentos amorosos, que tudo começa como? Com um relacionamento amoroso, um namoro. Às vezes, a gente quer, não, mas não tem como dar errado. É crente, é filho de crente, né? Tá tudo certinho para dar certo, mas o Espírito Santo está ali com aquele arranhado. Mas arranha. E aí, mas não, eu vou. Vai dar certo. E aí, o que acontece? Quebra a cara. Acontece. Não vou dizer assim, não, se você é crente, você nunca vai quebrar a cara. A gente quebra a cara porque a gente desobedece muitas vezes, né? E essa palavra, queridos, não é para trazer condenação. Até lembrei da Débora, né? Porque a gente sempre fala isso, porque, às vezes, a gente traz uma palavra e a pessoa, meu Deus, mas eu já quebrei tanto a cara, mas essa palavra é a oportunidade para você não quebrar mais a cara, amém? Você não vai mais quebrar a cara, você vai aprender a ser guiado pelo Espírito. E o resultado que você vai viver amanhã, isso quer dizer que hoje você vai chegar em casa e vai estar tudo certinho, tudo no lugar? Não. Mas o resultado dessa escolha de hoje, você vai viver amanhã, daqui a um tempo, daqui a uns meses, você vai ver o resultado. Amém? Glória a Deus. E o resultado, querido, da nossa vida, o nosso sucesso ou as nossas frustrações dependem muito mais das escolhas, das decisões, das atitudes que nós tomamos do que assim da onde eu nasci, porque, às vezes, a gente culpa a nossa família, não é assim? Eu já culpei muito meu pai, eu culpava meu pai por tudo que acontecia de ruim comigo. Eu falava, é culpa do meu pai. Mas, às vezes, decisões que eu tomei, né? Mas eu achava assim, não, se meu pai não tivesse divorciado da minha mãe, se meu pai tivesse ficado com a gente, eu não estava passando por isso. Mas não, muitas coisas que aconteceram foram decisões que eu tomei. Então, assim, isso impacta muito mais as nossas decisões do que da onde a gente veio, aonde a gente estudou. Às vezes a gente vê jovens, né? Eu queria, e é lícito isso, e ore por isso, consagre isso ao Senhor. Eu queria estudar numa boa escola. Mas isso não quer dizer que, se você estudar numa escola pública, normal, que a gente tem aqui no bairro, né?
isso não quer dizer que você não vai chegar a qualquer lugar, não. Isso não quer dizer que você está limitado, não. Amém, queridos? Eu lembro que quando meu filho fez uma prova, meu filho estudou em boas escolas, mas eu lembro que quando ele fez uma prova para o Cefet, eu acho, e ele passou no grupo lá, sem cotas, essas coisas assim. E aí, mas a maior nota daquele concurso, eu fui lá ver, né? Foi de um menino que era do grupo E. Né? Os jovens aqui sabem mais ou menos, eu esqueci já. Mas o grupo E significava que esse rapaz ele tinha estudado em escola pública a vida toda, mas, além disso, ele era preto ou negro, já não sei mais como fala. E, além disso, ele era de uma classe social muito baixa, a classe social D, E, alguma coisa assim que... Enfim, e aquele garoto foi a maior nota, ele não precisava nem de cota. Eu falei assim, esse aqui sambou na cara da sociedade. Eu peguei aquele garoto, eu falei assim, eu orei por ele muito tempo. O nome, agora eu esqueci, isso já tem bastante tempo. Eu falei assim, esse garoto aqui sambou na cara da sociedade. Ele não precisava de cota, ele não precisava de nada. Ele estava na cota, mas entende que a nota dele foi alta. Se ele fosse sem cota, ele tinha passado da mesma forma. Então, assim, queridos, isso a gente não está limitado da onde a gente veio. A gente está às nossas decisões. Se eu decido estudar, se eu decido me dedicar, se eu decido abrir mão de muitas coisas para fazer um concurso ou algo assim. Eu lembro também, recentemente eu encontrei um colega de escola, né? E a gente quando a gente estudava também, eu estudei em escola particular, e ele era assim, o Mauricinho, naquele tempo falava Mauricinho, né? Agora é Enzo, é isso? São os Enzo. Aí ele era o Mauricinho lá da escola. Bonito, inteligente. Todas as meninas queriam namorar, até eu queria namorar ele. Mas não namorei, não, porque ele era pegador e eu sempre fugi desse tipo. Aí... sempre fugi. Aí agora... Mas, assim, tinha dinheiro, era de família, sabe? De uma família legal, com dinheiro. Como eu falei. Logo depois, fez 18 anos, ganhou um carro. Dos poucos que eu conhecia que ganhou um carro, ó. O Enzo estava podendo. Aí, encontrei ele recentemente trabalhando. Não vou falar a função que ele estava trabalhando, senão vão dizer assim, está vendo? Tem preconceito contra a função. Não é isso. Mas encontrei ele trabalhando no lugar que eu falei assim, fulano trabalhando... Não, nem conheci, ele que me conheceu. Veio logo falando, oi, Kátia, tudo bem? Eu falei... Olhei, oi, me conhece, né? Do jeito que está falando. Fui tentando descobrir quem era a pessoa. Aí lembrei. Olhei o nome. Lembrei. Mas não falei, fingindo que estava... A pessoa veio falar com você, cheio de intimidade, né? Quem é você? Aí, decisão de escolhas, querido. Era alguém que eu imaginava que estaria numa situação muito melhor. Né? Mas aí a gente vê as escolhas, porque já chegou para mim e falou assim, estou divorciado. Aí eu falei assim, eu estou casada. Aí você já vê. Aí você vê, por isso que está pobre, né? Aí eu falei assim, tá bom. Outro dia também, mas ao contrário também acontece. Minha filha veio me questionar, porque ela conheceu outro colega de escola meu, e não está gravando não, né? Tá? Então, para pular essa parte. Mas aí fez amizade, enfim, com a filha dele, e andou num carro muito legal. Não vou falar o carro, não, senão ele vai saber quem é. Aí ela virou para mim e falou assim, mãe,
porque fulano estudou na mesma escola que você e é rico. Filhos fazem essas coisas, gente. Está no grupo da família, né? Aí eu falei, na hora, assim, né? Você fica assim, mas que abuso! Que abuso! Aí eu falei assim, bom, a pessoa trabalhou, se dedicou, veio de baixo também, e é rico mesmo. E trabalhou e se dedicou, Karina. Agora eu... não tira a parte do Karina, por favor, porque eu sou proibida de falar o nome dela. Aí, trabalhou, se dedicou, e o que acontece? Vem o recurso disso, né? Vem a colheita disso. Mas eu falei para ela, mas eu decidi me dedicar mais a vocês, a minha família. Entende? Não que a pessoa não possa ser rica e se dedicar à família, mas foi as escolhas que eu fiz, e não me arrependo. Amém? Porque, às vezes, a gente precisa trabalhar muito, demasiado, não ter tempo para nada, como eu sei que é o caso dessa pessoa, que também está divorciado. Então, assim, a gente sabe que, às vezes, a vida, para a gente chegar em determinado lugar, a gente sempre vai ter que escolher o que a gente vai abrir mão. Né? E eu escolho não abrir mão da minha família, e muito menos do Senhor. Amém? Glória a Deus. E se tem uma coisa, queridos, que a gente precisa ser guiados é para educar filhos, não é? Pelo menos no mundo de hoje, principalmente no mundo de hoje. Se você deixa o filho mais livre, você é permissivo, não é assim? Se você prende, você é controlador. Né? Se você dá as coisas, você não sabe... Oi? Liberal. Obrigada, Débora. Se você não dá, você é muquirana, é pão duro. Tudo, os pais estão sempre sendo julgados. Se você corrige, né, você é opressor. Se não corrige, é omisso. Por aí vai. Então, assim... é uma dificuldade. Então, a gente tem que ser, se tem algo que todos os dias da nossa vida, principalmente enquanto os nossos filhos estão assim realmente sobre a nossa influência, sobre a nossa responsabilidade, é algo que a gente precisa ser guiado sempre. Parece não, mas é cada coisa que chega, é cada demanda. Mãe, posso não sei o quê? Aí você, Espírito Santo, pode. E, às vezes, tinha tudo para poder, mas você sente aquele desconforto. Não é assim? A gente conversa muito, tudo a gente fala, vamos deixar ou não? Não, eu senti um negócio, eu senti um desconforto. Sentiu desconforto, não vai. Mas não vai por quê? Por quê? Então, não vai. Não vai. E, gente, dizer sim é muito mais fácil que dizer não. Quando a gente fala assim, sim, vai, já não está mais na sua presença ali, já foi. Quando você fala não, é uma semana. Mas por quê? Mas por quê? Né? O Enzo e a Valentina foram. Mas você não é todo mundo, né? Assim que a gente fala. Mas, queridos, a gente ri, assim, brinca, mas é algo que a gente tem que ter muito. Nós, pais, que temos filhos ainda sobre a nossa responsabilidade, os que vão ter filhos, já orem pelos seus filhos, mas já peçam direção, sabedoria, porque, às vezes, são coisas pequenas, decisões pequenas, que fazem eles entrarem em enrascada. E lá em Malaquias 4:6 diz assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Eu creio em filhos, queridos, que obedecem seus pais, né, como está lá em Efésios 6. Eu creio em filhos que honram e obedecem aos seus pais. Ensine seus filhos, principalmente sobre honra, que o honra é acima de obedecer. Se ele honra, ele obedece. Amém? Nossos filhos é uma geração que não aprende sobre honra. A gente é daquela geração que chegava e dava benção à mãe, benção a pai, avó, tio, madrinha, todo mundo. Essa geração chega, faz aquela carinha assim,
falo com quem eu quero, porque se eu não estou sentindo, não vou falar. Na casa de quem? Que na minha casa não é assim. De vez em quando tenta. Não é assim. Mas a gente tem que ensinar sobre honra, não é assim? Porque a nossa geração cresceu, se a gente estava sentado e chegava a tia, levantava, dava o lugar, dava o melhor lugar, dava a coxa de frango para o adulto, não era assim? Né? Que era um frango só para a família inteira. Eu não sei como acontecia isso, mas era. Né? E a coxa de frango era deles, dos adultos, não era assim? Mas agora a geração é que é tudo para eles. A gente mesmo foi acostumando eles assim. E aí agora a gente tem que corrigir. Em muitos aspectos, a gente tem que corrigir. Não deixar eles assim alienados ou também com medo, como a gente era antigamente, né? Oprimido, não é isso, mas ter um conceito de honra, equilíbrio, amém, queridos? Ter um conceito de honra na família. E também eu creio em pais que não irritam seus filhos, amém? Que não provocam seus filhos a ira. E aí a família anda em harmonia. Está lá em Efésios 5, 6, Manual da Família. Você pode ler isso com seus filhos em casa. Amém, queridos? A gente, de certa forma, eu estou falando sobre frustração, ainda não entrei no assunto, a gente não é ensinado a lidar com frustração. E, de fato, frustração não foi o plano original de Deus para nós. Deus criou um mundo onde não haveria frustração. A frustração ela entrou por causa do pecado. Entrou a morte, né? Através do pecado, entrou a morte e, obviamente, frustração. Então, tudo isso é consequência do pecado lá atrás. Mas não foi o plano original de Deus para nós. E a gente, de fato, a gente não sabe lidar com isso. Mas, principalmente, essa geração atual. Porque a nossa geração, a gente queria falar com alguém, a gente mandava uma carta. E ficava orando para o carteiro entregar a carta. Né? Aí isso aí levava dias. Aí a pessoa recebia a carta, lia a carta, ia fazer outras coisas, aí escrevia outra carta de volta, demorava um tempão para botar no correio. Todo esse tempo aí, sei lá, eram uns 2 meses, carta vai, carta vem. Quando ia e voltava, porque às vezes o carteiro não entregava, né? Ou a pessoa não respondia. Mas hoje a gente manda um WhatsApp e a resposta é rápida. E se não responde, mas a gente já está assim também, né? Eu não posso falar muito, porque às vezes, né? Eu não respondo, porque eu esqueço. Mas na família, principalmente, a gente tem uma certa prioridade, né? Quando eu mando mensagem para o Marcelo, que ele demora a responder, eu já ligo. Já mando carinha de raiva. Já mando aquele bonequinho assim. Já mando. Então, essa geração foi acostumada, assim, com tudo rápido. Se eu quero comida, eu peço no iFood e chega a comida que eu quero. Não, a gente tinha que comer o que a mãe fez. Né? Era aquilo que está, a comida que estava ali, graças a Deus, pelo pão nosso de cada dia. Mas agora, essa geração, eu peço pelo iFood o que eu quero comer. Não é assim? Então, é uma geração que cada vez menos sabe lidar com frustração. Mas as frustrações acontecem ao longo da vida. Como eu falei, por situações, por escolhas nossas ou por circunstâncias mesmo da vida. Né? A gente vive num mundo caído, onde as coisas ao nosso redor acontecem e muita coisa não depende de nós. Não depende exatamente de nós. Naquilo que depende de nós, a gente vai fazer o melhor para ser o menos frustrado possível. Agora, tem coisas que não dependem de nós. E essa geração não sabe lidar. Às vezes, a gente vê, quando chega a época do Enem, por exemplo, aí eles vão, fazem a prova, aí não passou. Não passou, queridos,
faz de novo, passa de novo, não é assim que a gente pensa assim, mas aí a gente vê jovens com crise de ansiedade, entrando em depressão, por quê? Porque não estão acostumados com frustração, né? Às vezes, eu vou confessar para vocês, às vezes, eu dou umas frustraçõezinhas para os meus filhos, às vezes de propósito, tipo assim, não, porque, e eu falo, precisa aprender a lidar com frustração. Você não, se eu fizesse muita força, ou alguma força, se eu entrasse no cheque especial, se eu talvez passasse o meu teto ali que eu tenho do cartão de crédito, talvez eu pudesse até dar. Mas eu falo, mas tem que esperar um pouquinho. Vamos esperar virar o cartão? Vamos esperar o mês que vem? Né? Porque tem que aprender que as coisas não são assim. Né? A gente tenta, lá em casa, a gente tenta ensinar eles a lidarem com essas situações. Amém, queridos? Aí, pronto, vai viralizar. Se viraliza, eu sou uma mãe, o quê? Opressora. Ao mesmo tempo, sempre que a gente se esforça para fazer coisas que são importantes para eles também. Então, não é assim só não. Às vezes, a gente também se esforça e mostra para eles, olha, a gente está fazendo isso porque a gente te ama. A situação não era favorável para isso, mas você é muito importante para a gente e a gente vai fazer isso. Amém, gente? Diálogo é tudo, né, gente? E, além de tudo, essa geração ainda tem que lidar com o quê? Com as redes sociais, onde todo mundo é bonito, não existe mais ninguém feio, né, gente? Todo mundo é bonito e todo mundo é feliz. Então, a pessoa, às vezes, está no momento de frustração, aí entra lá no Invejagram, aí vê lá o fulaninho, a fulaninha, feliz da vida, um recorte da vida daquela pessoa, quando é vida real. Que eu vi um homem falando que a mulher chegou numa piscina com uma criancinha de uns 2 anos, não, era maiorzinha a criancinha, não sei a idade, com uma criancinha, a criancinha de biquíni, uma menina, arrumadinha, com boia, tudo direitinho. Aí ela foi e começou a fotografar a mãe e a filha, vestida igual, aquela coisa. Começou a fotografar a menina, começou tchá. Ai, que dia alegre em família, né? Sim, uma menina, a mãe, um dia alegre na piscina. Quando acabou as fotos, ela pegou a menina e saiu. Foi lá só tirar foto. A menina não viveu a alegria daquela piscina, de curtir ali com a mãe. Então, muitas coisas que a gente olha é fake news mesmo, queridos. E a gente olha e fala, fulano está muito bem, está muito feliz, e eu aqui, nessa situação, frustrado. Adianta mesmo? Será que vale a pena servir ao Senhor? Nem é crente, olha lá como está feliz, e a gente não sabe o que aquela pessoa está passando. E as redes sociais não é para isso mesmo, é para a pessoa postar, não é? Aquilo, para mostrar aquele recorte. Não é para a pessoa contar mesmo a vida dela na rede social. Quando alguém chega contando também as mazelas, os problemas nas redes sociais, é outro problema. Então, assim, redes sociais é uma forma de comunicação limitada mesmo, mas a gente não pode embasar a vida toda da pessoa nas redes sociais. Amém, queridos? E aí eu lembro de Josué, até peguei o texto aqui, Josué não, Calebe, que está lá em Josué, do 14, eu estou lendo a nova tradução na linguagem de hoje, nesse texto aqui. Aí, olha Calebe, eu amo essa história aqui. Josué 14, do 7 ao 13, diz assim, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. E eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor, meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa, Calebe, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Calebe continuou, agora veja, já faz
45 anos, que o Senhor Deus disse essa coisa a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto, e o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim. Olha a ousadia de Caleb. Olhe para mim. Estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora, me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu, quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo, dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Mas veja aqui, Caleb ficou 45 anos esperando a bênção. Quer dizer que a gente tem que ficar 45 anos esperando? Não. Como eu falei, situações que não dependiam dele. Ele estava no meio de um povo incrédulo, teve que morrer todo mundo, lembra disso? Para poder entrar na terra prometida. Mas Caleb, ele não se deixou levar pela frustração. Ele cria nas palavras do Senhor, ele cria nas promessas do Senhor. E ali, com 85 anos, ele diz, ainda sou forte e vou matar os gigantes. Glória a Deus. É ou não é, queridos? Isso é fé, é uma vida de fé. Né? Quando ele podia dizer, agora, vem me dar isso agora, eu já sou velho. Não, agora estou forte, dá minha bênção aqui, aquilo que o Senhor prometeu, não vou abrir mão. Amém, queridos? Amém. Ainda há tempo, não fica se achando, já passou, a minha oportunidade já passou, as promessas de Deus para você estão valendo. Só se posiciona. Amém? Está valendo, se posiciona no Senhor. E eu amo esse texto porque, né, dá até uma vergonha às vezes. Então, assim, Caleb ele não se deixou levar por frustração. Na verdade, acredito que ele nem sentiu esse sentimento de frustração, porque ele estava firmado nas promessas do Senhor. Ele sabia que Deus ia cumprir aquilo que prometeu a ele. E muitas vezes a gente fica frustrados porque a gente fica confiando no nosso próprio braço, porque a gente fica olhando o sucesso do irmão. O irmão chegou depois e já está prosperando, e eu já sou crente aqui um tempão. Gente, eu já vi pessoas dizer assim, não, nada mudou na minha vida. Eu aceitei Jesus e nada mudou na minha vida. Gente, a pessoa não vai ver resultado nunca, porque a maior mudança aconteceu. Eu nasci de novo. Amém? Eu nasci de novo, agora eu sou filho, agora eu sou filha de Deus. Agora eu tenho acesso ao Pai. Eu creio que Ele existe, mas que Ele também é galardoador. Ele dá presentes àqueles que o buscam. Agora, se eu ficar assim, não, nada muda na minha vida, nada acontece como aqueles outros espias que foram lá e só viram a situação negativa. Val pregou sobre isso aqui recentemente. Só viram a situação negativa e inflamaram o povo, trouxeram um relatório negativo para o povo, que o povo começou a murmurar, porque inflamou, infeccionou o povo todo, que todo mundo teve que morrer para poder a outra geração entrar na terra prometida. Olha só. Então, assim, reclamação é um atraso de vida. Agora, quando a gente louva o Senhor, a gente agradece ao Senhor por aquilo que a gente tem, sabendo que foi Ele que nos deu, e muito mais Ele tem para nos dar. Amém, queridos? Então, a gente tem que ter cuidado também com aquilo que a gente fala. Então, eu já ouvi muitas vezes pessoas falarem isso. Não, eu estava na igreja, mas nada mudou. Mudou o quê? Será que ela queria um apartamento na Barra da Tijuca, que ela queria um carro? O que ela queria? Todas essas coisas são lícitas e podem acontecer, principalmente com trabalho, muito trabalho. Mas o mais importante já aconteceu.
Eu que antes não era filha de Deus, agora sou filha de Deus. Amém? E posso estar alegre em qualquer situação. Amém? Dinheiro é bom, riqueza é bom, queridos. A gente não é contra essas coisas, não. Mas, assim, a gente sabe que a nossa alegria não está nisso. Senão, a gente não via tantos ricos em depressão, tristes, frustrados e até se suicidando. E talvez seja até maior o nível de suicídio nessa classe, porque ele fala assim, eu já tenho tudo, nada me falta. Materialmente falando, muitas vezes não falta nada mesmo, mas falta o Senhor, né? Falta a paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo, algo que ninguém pode tirar, como nós cantamos aqui. Amém? Ninguém pode tirar. Se o Senhor, se Deus é o nosso tudo, ninguém pode tirar nada de nós. Amém? A gente vê os relatos daqueles irmãos que estão em países passando por perseguição. E, mesmo assim, eles têm uma alegria em servir ao Senhor, porque a alegria que vem do Senhor não é natural, não se explica. A paz que vem do Senhor não é natural, não se explica, mas ela está disponível para nós. Na verdade, ela já está dentro de nós, e nós só precisamos viver dessa forma, como já fomos feitos para viver. Amém, queridos? Viver essa paz que existe no Senhor. Eu lembrei também de um modelo agora sim, de frustração, que é Jonas. Eu vou, para não ficar muito longo, vou tentar contar a história de Jonas, que até as criancinhas do departamento infantil conhecem, né, que Jonas foi chamado para dar uma profecia em Nínive, que Nínive seria destruída, uma cidade seria destruída, mas Jonas resolve o quê? Desobedecer ao Senhor e ir para outro lugar, ir para Tarsis. Aí tem aquela tempestade, Jonas é jogado no mar, vem a baleia, né? Engole Jonas, Jonas anda de submarino. E aí chega lá em Nínive. E ele prega naquela cidade, né? Ele vai pregando naquela cidade, dizendo que a cidade vai ser destruída por causa do pecado, por causa de serem inimigos de Deus, aquela cidade vai ser destruída. E o que é que acontece? Olha só, toda a cidade se arrepende. As pessoas se arrependem, o rei desce do trono e se arrepende. E aí o Senhor diz que não vai mais destruir Nínive. Não, o povo se arrependeu, não vou mais destruir. E aí Jonas fica frustrado. Gente, às vezes frustração é uma questão de percepção, né? Porque, olha só, Jonas ele não podia pensar assim, olha, eu fui na cidade, um profeta, um pregador, né? Ele é o profeta que teve maior sucesso, teve maior êxito em toda a história, eu acho. Até Jesus teve oposição às palavras dele. Até Jesus, quando pregou, teve opositores. Mas Jonas não, a cidade inteira se converteu. Mas ele olhou assim e falou assim, eu falei que ia ser destruída, não vai ser? E ele ficou frustrado com isso. Ele podia, olha, o povo se converteu, o povo se arrependeu, não necessariamente se converteu, mas se arrependeu. A minha pregação teve sucesso, milhares de pessoas que seriam mortas não vão ser mais mortas, mas Jonas não. Ele ainda fala, não, eu vou sentar aqui na beira da cidade para ver o que vai acontecer. Jonas queria ver o fogo cair literalmente, que Jonas queria ver sangue. Agora eu quero ver sangue. Jonas, eu falei, agora tem que acontecer. Foi desse jeito. E ele ficou frustrado. Aí, lendo aqui Jonas 4, diz assim, isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então, orou ao Senhor. Verso 2. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo, fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Vê que ele é profeta, né? Está falando direitinho o que Deus é.
Estás pronto para voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. É. O Senhor respondeu: Você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. Ele ainda estava esperando, não, Deus vai mudar de ideia, vai consumir esse povo ruim. Eu quero que, né? O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu na sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele, frustrado, né? Deus perguntou ao Jonas: Você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: Sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: Você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Então, você vê ali Jonas frustrado, porque algo que ele disse que ia acontecer não aconteceu. E ele tinha ranço do povo, dá para ver, né? Que ele já tinha raiva daquele povo. De fato, depois, Nínive foi destruída. Anos, séculos depois, ela foi de fato destruída, porque aquele arrependimento não durou muito tempo. Mas acabou sendo destruída mesmo. Mas ele tinha raiva, ele tinha ranço, e aí ele queria ver, e ele ficou frustrado. E aí, quando ele ficou frustrado, ele desanimou de tudo. Ele ficou querendo morrer. O mais importante aqui que eu quero deixar é isso, que muitas vezes a gente pensa assim, a gente fica, não aconteceu da forma que eu queria. Não aconteceu do jeito que eu planejei, não aconteceu do jeito que eu achava que era para ser. Agora eu quero morrer, agora eu estou desanimado. Isso acontece, queridos, às vezes, como foi o caso de Jonas, até no ministério, até a gente trabalhando na igreja. Jonas estava trabalhando para o Senhor, amém? Ele era um profeta. O Senhor deu uma palavra, ele tentou fugir daquela palavra, mas acabou indo, acabou pregando, mas não aconteceu do jeito que ele queria. Não aconteceu da forma que ele achou que tinha que ser. E aí ele ficou querendo morrer. Frustração, né? Vai caminhando aí para outros problemas emocionais que eu não posso falar porque não é minha área. Mas a gente vê que isso acontece muito no nosso meio, sim. E, queridos, a gente tem que vigiar, a gente tem que, de fato, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele. Amém? Fazer a nossa parte, como eu falei, confiar no Senhor, entregar o nosso caminho. Não é agora eu vou ficar deitada numa rede e Deus está fazendo tudo para mim, não. Não, eu vou fazer cada passo que eu der, buscando aquele objetivo, que eu sei que foi o Senhor que colocou no meu coração, cada passo que eu der, eu vou ser guiada pelo Senhor, perguntando ao Senhor. Muitas propostas parecem maravilhosas, e são certas, e são lícitas, e não tem como dar errado, mas o fim pode ser morte, pode ser destruição. Né? Eu sempre falo aqui do Marcelo mesmo, né? Seu pastor, quando Marcelo trabalhava numa empresa, e quando a gente veio para cá, então, Jardim Guaratiba, a gente já estava atrás do CIEP, e ele trabalhava numa era multinacional, né? E aí começou a aparecer propostas de promoção para ele,
Mas todas as propostas de promoção, não aparecia uma no Rio de Janeiro. Não, a gente vai fechar esse escritório aqui no Rio de Janeiro, mas você vai para São Paulo, você vai para o Paraná. Antes disso, as propostas eram em horários que não condiziam com o culto. Proposta boa, da gente ganhar bastante dinheiro, da gente lavar a égua, né? Tipo assim. Mas ele chegava em casa e contava, e eu falava assim, Marcelo, tem diabo nisso. Não era assim? Ele chegava em casa e aí, ó, recebi uma proposta assim, assado. Porque, obviamente, queridos, se eu como esposa também, né, falo assim, não, você vai. Eu sou a principal influenciadora dele, obviamente. O principal é o Senhor, né? O principal é o Espírito Santo, graças a Deus por isso. Mas aqui. Então, eu falava, Marcelo, tem diabo nisso? Não tem diabo nisso. Né? A gente tem que aprender a discernir. Né? Tem que aprender. Aí, daqui a pouco, passava um tempo, ó, proposta. Acho que não vai dar para eu ficar muito tempo na empresa, não, hein? Porque tá para fechar. Obrigada, seu José. Vai fechar aqui e tal, vai para São Paulo. Marcelo, isso é coisa do cão, Marcelo. E tinha, vocês pensam que tinham 200 pessoas na igreja? Tinha 12 pessoas e 50 crianças. Né? Então, assim, pensar se tem 200 é uma coisa. Agora, você pensar olhando aquilo que Deus colocou, a gente já viu isso aqui. Na verdade, a gente já via muito mais que isso aqui. Né? Mas a gente ali. Passamos situações, passamos aperto, passamos. Mas olhando uma visão, como Caleb, olhando uma visão. Amém, queridos? E nunca nos sentimos frustrados. Na verdade, a gente conversa e fala assim, a gente sabe que a gente está no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é o melhor lugar que a gente poderia estar. Às vezes, eu acordo de noite, olho o meu filho, que vai fazer semana que vem 22 anos, dormindo. Durante a noite, dormindo. E eu falo, onde ele estaria se lá atrás eu tivesse aceitado aquela proposta? Né? Olha, minha filha linda, que vocês conhecem, como ela estaria, como a gente estaria. Né? Será que a gente estava casado? Eu sei que quando a gente resolve ir no caminho diferente do que o Senhor colocou, só acrescenta danos para nós. Né? Com certeza, a gente estaria vivendo danos, talvez até com um pouco de dinheiro, mas vivendo danos. Então, a gente prefere estar no centro da vontade de Deus. Amém? Sabendo, feliz no Senhor, alegres, uma família edificada e edificando famílias. Foi isso que o Senhor chamou a gente para fazer. Lá em Filipenses 3, nova tradução na linguagem de hoje, tá, querido? Paulo ensina aqui um remédio para a frustração. Olha o que ele diz, a partir do 13. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito. Amém, queridos? Nenhum de nós é perfeito. Mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. E claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, Paulo, ele diz, olha, eu não sou perfeito, eu ainda não alcancei a perfeição. O cara que escreveu lá, né, o apóstolo que escreveu a maioria do Novo Testamento, que fundou inúmeras igrejas, mas, de fato, nenhum de nós é perfeito. Mas uma coisa eu faço,
Se você está aqui hoje e está falando, pensando, com essa ministração, pensando assim, meu Deus, mas eu já fiz tantas escolhas que me trouxeram numa situação, às vezes, decadente. Queridos, faça uma coisa. Esqueça as coisas que para trás ficam. E prossiga para o alvo que está diante de você. Amém? Faz como Paulo. Paulo, no passado, tomou muitas decisões erradas, até de matar inocente. Mas ele faz isso. Eu deixo para trás as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para o prêmio que o Senhor tem para mim. Eu olho essa visão e corro em direção dela. Amém, queridos? Que seja assim na nossa vida. Amém? Pode ficar de pé, Ministério de Música, me ajuda aqui, por favor.